Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas as nossas vidas, sobre nossos lares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sobre tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós devemos empreender para o bem de nossa vida. Agradecemos a Deus por podermos estar hoje neste dia de São Miguel Arcanjo, Dia dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para mais uma vez fazermos a nossa partilha do conhecimento da Sagrada Escritura, encerrando este nosso curso, encerrando esse nosso mês de setembro. Amanhã, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. São Jerônimo, no início do curso, no primeiro dia, nós falamos, na primeira noite, da importância de São Jerônimo, para que tivéssemos a Bíblia como nós a conhecemos hoje, trazendo todo o seu cabedal de sabedoria, de conhecimento, de palavra de Deus, sendo transmitida a todos nós, como herança dos patriarcas, como herança dos profetas, como herança da experiência dos reis e do povo de Deus, até chegarmos à aliança com o Senhor Jesus Cristo, este que faz de nós Bíblias vivas, transmissores, multiplicadores de sua palavra, de sua graça, para todo este mundo que precisa aprender de Deus. Certo? As pessoas estão chegando, estão dando boa noite a todas as pessoas, a todos os senhores e senhoras que aqui estão, para iniciarmos o nosso estudo. Como sempre temos feito, iniciamos com uma oração baseada no Salmo, certo? E nós vamos fazer isso também. O Salmo que nós vamos usar é o Salmo 50 ou Salmo 51, certo? O que é chamado também de Miserere. Mas nós vamos ter uma outra moção hoje, uma outra moção, porque eu preciso fazer isso. Tenho necessidade extrema de fazer isto, para que possamos chegar ao entendimento deste salmo, porque todo dia nós temos que aprender, e aprender principalmente com nossas falhas, aprender com nossos erros e dificuldades, que sejam uma escola para alcançarmos mais a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. É infeliz de nós se não aprendêssemos com os nossos erros, se ficássemos apenas acusando aos outros, sem perceber que, ao apontarmos, nós temos 3 outros dedos que vêm para nós. Por isso que eu inicio pedindo perdão. Perdão, sinceramente, porque meu coração precisa pedir perdão. Perdão, porque cometemos erros e muitas vezes eu já cometi por causa de um espinho na carne que eu tenho. Eu tenho um espinho na carne, sim, como o apóstolo Paulo nos coloca em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele fala de sua própria dificuldade e que ele não consegue livramento dela. Deus não quis livrá-lo daquilo. Diz então o capítulo 12 de 2 Coríntios: Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades e nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. O apóstolo diz aqui que ele tem um espinho na carne, que pediu 3 vezes a Deus que retirasse da vida dele, mas Deus nunca o tirou, para que ele não fosse levado à vaidade. E eu tenho esse espinho na carne também,
O espinho na carne de Paulo era provavelmente um problema espiritual. Ele dizia que era como um anjo de Satanás a lhe esbofetear todos os dias. O meu problema, meu espinho na carne é meu temperamento. Eu tenho um problema sério com o meu temperamento que há anos, isso vem comigo. E isso só me entristece, só me envergonha, porque eu não posso, como sacerdote, deixar que maus temperamentos sejam manifestos diante do povo que só quer do sacerdote o bem. E a gente se irrita, a gente se enraivece, a gente fica amargurado com algumas coisas, com problemas, e esse espinho na carne que, graças a Deus, Deus disse a Paulo, basta-te a minha graça, Deus tem tratado em mim. Quando vocês muitas vezes veem o Padre Biratã sorridente, alegre, conversador, vocês não sabem que o Padre Biratã é muito tímido. Eu sou extremamente tímido. O que me faz ser diferente da timidez é a graça de Deus que me move a avançar além da minha dificuldade para anunciar a Deus. Se eu pudesse, eu ficaria fechadinho numa concha sem sair de dentro dela, por causa da minha timidez. Quem tratou minha timidez foi meu Deus. E eu tenho esse espinho na carne, que é realmente esse problema de temperamento, que Deus tem me ajudado muito. O Biratã sorridente é Deus agindo. O Biratã falando coisas engraçadas é Deus agindo. Mas muitas vezes caímos, como o apóstolo São Paulo aos Romanos nos diz, no capítulo 7 de Romanos, versículos 14 a 26. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, diz o apóstolo São Paulo, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que eu faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, a lei de Deus. Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazer o bem. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz eu sou, diz o apóstolo São Paulo. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas ao Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se na nossa caminhada de seres humanos, de homens e mulheres, de irmãos e irmãs cristãos e cristãs, ofendemos alguém, maltratamos alguém, fazemos mal a alguma pessoa, há uma lei do erro que habita em nossa carne e que tantas vezes nos faz explodir nestas falhas, que não é, como diz o apóstolo Paulo, não é o que ele queria fazer, pois ele faz o que não quer. Quem o livrará disso? Louvado seja Deus, graças sejam a Deus. Esse mesmo Deus que em Jesus disse a São Paulo que eu não vou tirar o espinho da tua carne. Ele vai permanecer como tua luta diária, como tua batalha diária, para não ficar soberbo, para que você não fique vaidoso diante de tudo aquilo que eu colocarei em suas mãos. Então eu assumo diante de todos meus irmãos e minhas irmãs, tenho dificuldades com o meu temperamento e venho há anos cuidando, tratando disto. E eu peço sinceras desculpas se em algum momento eu ofendi, se em algum momento eu maltratei, se em algum momento eu fui arrogante numa resposta, num tipo de mensagem que caiu mal para um padre. Mas eu tenho que admitir meu erro e pedir perdão a Deus sobre todas as minhas falhas.
para que eu continue sendo um instrumento não imperfeito pelo meu pecado, mas perfeito pela graça que Deus me concede. Hoje, dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, que eles lutem por nós em nome de Cristo. O meu maior inimigo não é este que está aqui debaixo do pé de São Miguel. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu não presto atenção que o espinho na carne está me chamando a ser humilde, a ser sincero e a ser instrumento na mão de Deus. Apesar de minhas dificuldades, que Deus possa continuamente me usar para a sua obra, para podermos caminhar juntos à graça do Senhor. E como eu disse, o nosso salmo de hoje é o Salmo 50 ou 51, que nos diz o seguinte: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me mostrais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, agradeço a atenção e de termos feito esta oração inicial. Ao final, nós vamos mais uma vez rezar junto a São Miguel Arcanjo, e na oração final, nós vamos lembrar também, hoje é o aniversário de nascimento do Padre César. Padre César, conhecido de tantos e tantas que caminharam na paróquia, na comunidade, certo? Estaremos rezando na intercessão dos santos arcanjos pela graça de termos tido Padre César na nossa comunidade como pároco, e para que ele continue sempre, sempre, sempre diante do olhar de Deus, e certamente na oração de tantos homens e mulheres que com o Padre César conviveram na nossa paróquia de Santo Antônio de Pádua. Amém? Muito bem, vamos dar seguimento então ao nosso último estudo, nossa última noite aqui. Hoje eu me despeço de vocês com esse estudo. Nós temos que frisar hoje Deuteronômio capítulo 15, que é onde está justamente o versículo que é o tema deste estudo do mês da Bíblia: abra mão para o seu irmão. Certo? Abra mão para teu irmão. Capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 11. Olha só. Nos versículos 1 a 6, desse capítulo 15, o texto sagrado apresenta a lei, propriamente dita, para o chamado ano sabático, o ano da remissão, o ano do descanso, o ano do repouso em Deus. É uma grande festa esse ano sabático. Essa festa era celebrada a cada 7 anos e tinha como característica principal o perdão das dívidas e libertação dos escravos. A libertação de um escravo por motivo de dívidas depois de um determinado período não é uma prática apenas de Israel. Prestemos atenção nisso, pois podemos encontrá-lo também em outras culturas do Oriente Antigo. Esses escravos eram israelitas, nesse caso que estamos tratando, eram israelitas ou estrangeiros que viviam em Israel e que foram obrigados a vender a própria liberdade ao seu credor como forma de pagar as suas dívidas.
Acho que vocês lembram, meu irmão, minha irmã, aquela passagem que Cristo fala daquele homem que tinha uma grande dívida para com o seu rei e ele não tinha com o que pagar, então o rei determinou que ele e sua família fossem vendidos como escravos até que se pagasse toda a dívida. É justamente isso aqui que nós estamos falando, certo? É justamente disto. Aquele que tinha uma dívida e não tinha como pagar ao seu credor, ele se vendia como escravo, aquele credor, até que ele pagasse toda a dívida. E a frase que está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 3, vamos ler aqui, o que traz a Bíblia de Jerusalém. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. Essa frase pode parecer muito estranha ao nosso entendimento, aos nossos olhos, certo? Mas é bem contraditória, né? Você pode até abusar do estrangeiro, mas do teu irmão não. Peraí, como assim? Ela afirma a possibilidade de explorar o estrangeiro, mas ela esclarece que o desejo de Deus é de que o povo seja próspero e independente de qualquer submissão econômica e social. Dado que o estrangeiro aí descrito, em alguns textos a tradução está forasteiro, mas não é o necessitado, o migrante, sim o comerciante forte, que vinha até Israel para explorar o povo e enriquecer. Quando o texto fala desse estrangeiro, é desse, do que estava vindo para roubar Israel. Certo? Lembremos que era uma outra cultura, lembremos que era um outro tempo, que eles tinham uma outra forma de se organizar socialmente. Mas, apesar de soar estranho aos nossos ouvidos esse versículo, e é estranho realmente, ele tinha um sentido naquela época, naquele momento. Para o autor sagrado, o ideal não seria que existissem pobres em Israel. Está aqui no versículo 4. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, visto que o povo é chamado a ser fiel à aliança e agir conforme os mandamentos, sendo essa a vontade de Deus. Desse modo, a bênção divina, descrita no Deuteronômio, é condicionada ao comportamento ético / eliminação da injustiça. A bênção de Deus é condicionada ao comportamento ético e eliminação da injustiça. Sendo a pobreza, então, o resultado imediato do desrespeito às normas e estatutos divinos do convívio social do povo de Israel. Se surgiram pobres em meio ao povo de Deus, é porque o povo de Deus não está sendo fiel à aliança, não está sendo fiel à lei. Por isso, o povo é sempre lembrado de que deve ser solidário, fraterno e ajudar os necessitados da sociedade. Mas esse é um ideal. É um ideal. Talvez até quase uma utopia. E o autor do Deuteronômio tem a consciência de que não é fácil construir esse sonho de uma sociedade fraterna. Assim, ele prevê que poderá sim haver pobres em Israel. E se isso acontecer, o israelita, o povo de Deus, é novamente convidado em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 a 11, a ser solidário com o irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 a 11. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só de tuas cidades, na terra que Javé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre a mão, empresta o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre.
nada lhe dando, ele clamaria a Javé contra você, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não deis com má vontade, pois em resposta a este gesto, Javé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento de tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. Lembra, Jesus Cristo também falou: pobres vós sempre o tereis. Olha Jesus lembrando mais uma vez Deuteronômio. É por isso que eu te ordeno, abre a mão para o teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Que podemos nós mais dizer além disso, certo? Dizer: piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Muito bem, e esse ano festivo, esse ano de jubileu, o ano sabático, ele tinha uma data fixa no calendário de Israel. Acontecia, como eu falei, a cada 7 anos, e o israelita é então aconselhado a, neste ano principalmente, não endurecer o coração. A frase endurecer o coração nos faz lembrar aquela atitude de Faraó em Êxodo. O Faraó endurecia o coração cada vez que uma das pragas que o Senhor Deus lançou sobre o Egito, ela dizimava a situação do povo, a fé, a saúde, a salubridade do povo, e a cada praga Faraó endurecia seu coração. Então, na terra prometida, Israel não pode endurecer o coração. Ele deve imitar a benevolência do Senhor, sendo generoso para com o irmão necessitado. Deuteronômio 15, 7 a 11, e as leis destinadas ao ano sabático não visam legitimar um sistema de empréstimo sem devolução, mas regulamentar a prática da escravidão causada pelas dívidas contraídas. Você está devendo, você vai pagar. Vai trabalhar até pagar tudo o que deve. Bem como superar a opressão entre os israelitas, do israelita contra o próprio israelita, garantindo a libertação do oprimido. Essa libertação é motivada pela experiência que funda Israel como povo de Deus. Isso nós vamos encontrar em Deuteronômio 26, versículo 1 ao versículo 11. Tá? Então, essa afirmação de que Deus abençoará a pessoa que teve compaixão e benevolência para com o necessitado deve ser entendida não apenas como uma recompensa de Deus, mas como uma exortação ao credor para que, diante do irmão empobrecido, tenha consciência de que também recebeu de Deus a terra e os frutos que vêm dela. Portanto, tudo que ele tem é dom da generosidade divina. Tudo que temos, fruto inclusive de nossa capacitação, é a Deus que devemos a paga, e pagamos a Deus também compartilhando com os nossos irmãos, com os nossos pares. A certeza de que sempre haverá pobres no meio do povo, né, não é contrária à visão ideal da sociedade, não. Nem deve servir de justificativa para omitirmos de ajudar o pobre. Sempre vai ter pobre, por que eu vou ajudar? Não, não é isso. Como nós vimos, mostra a consciência de que essa realidade pode existir em Israel, porém, ele sempre a confronta com as exigências do pacto firmado em aliança com Deus e com a necessidade de pensar a relação social como uma relação de fraternidade, de tolerância, de compreensão. De fato, o povo sempre é convocado a construir uma sociedade justa, conforme a vontade de Deus, a detectar e eliminar as estruturas injustas que possam seguir na sociedade israelita. Bom, depois da lei das remissões das dívidas, é legislada a libertação dos escravos. Deuteronômio 15, versículos 12 a 18. As leis para libertar
aqueles que estão escravizados, assegurando a liberdade que Deus concede a resgatar o povo da escravidão do Egito. Porque você acha que o Senhor Deus sempre diz: lembra-te que fostes escravo no Egito, lembra-te que fostes escravo no Egito. A escravidão em Israel pressupunha então que aquele que foi escravizado iria trabalhar até pagar toda a sua dívida. Ao pagar toda a sua dívida com o seu trabalho, ele era libertado. Ele não poderia permanecer escravo. A escravidão era uma forma de saldar a dívida que aquele contraiu. Depois da lei da remissão das dívidas, né? A novidade está em indicar novos direitos ao israelita em situação de escravidão pelas dívidas, além daqueles já apresentados no Código da Aliança, como de lhe conceder um mínimo de condição econômica para recomeçar a sua vida após a libertação. Era necessário, após a libertar o escravo no 7º ano, o ano do jubileu, certo? Que fosse concedida àquele ex-escravo as mínimas condições para ele voltar a ter uma vida digna. Era responsabilidade de Israel. Era responsabilidade de Israel. A motivação para a solidariedade com o irmão, conforme já foi dito, é a experiência de ter sido resgatado da escravidão da terra no Egito. Hoje também, nós somos convidados a superar as estruturas injustas de nossa sociedade. Nós somos motivados pela adesão a Jesus Cristo e a seu reino. Somos desafiados a construir uma sociedade mais humana e solidária, respondendo ao constante apelo de Deus: abra sua mão a seu irmão. Abra sua mão a seu irmão. E por que não dizer também, abra o seu coração ao seu irmão. Muito bem. Temos algumas pessoas aqui nos acompanhando. Dona Alair Jesus, que é minha tia, lá da Bahia. Zezé Fontes, Nádia Ottoni, Catarina Balieiro, Cátia Paz, Natalina Lima, Dona Judite, Carmen Pamplona, Shirley Medeiros, Dona Maria Anita Raja. Dona Maria Anita, olha só, a senhora escreveu bastante aí, né? Aquilo que eu falei, que eu coloquei no início desta live, foi necessário para mim, para o meu coração. Foi necessário para mim. Não houve erro nenhum de julgamento de ninguém, de vocês, né? Minha obrigação é orar por vocês, rezar, pedir. Só que eu não me dou por satisfeito comigo mesmo enquanto eu não conserto um erro meu. Enquanto eu não faço isso, entendeu? Então, eu me sinto na obrigação, diante de Deus, diante dos homens, de colocar, senão meu coração não tem paz. Eu que já me maltrato tanto, cobrando tanto de mim mesmo, porque eu não me dou paz, porque eu sou exigente demais comigo mesmo, se eu não fizer isso, eu não vou me dar paz. Então eu preciso externar, preciso falar sobre isso. Então foi por isso aquele discurso e aquelas 2 leituras bíblicas que eu fiz do apóstolo São Paulo nas suas cartas, certo? Porque eu preciso para que eu esteja bem com Deus e bem com a minha consciência e com o meu coração também. Mas estamos bem, está todo mundo de paz, está todo mundo feliz, certo? E se eu não estiver feliz, eu vou aprender a ficar feliz. Tem que ser essa. Essa é a nossa meta. É o que nós estamos aqui nessa vida para isso, para aprendermos a sermos felizes. E felizes com Deus. No ensinamento de Cristo Senhor, tá bom? Agradeço, Dona Maria Anita, sua preocupação. Deus abençoe a senhora, mas estamos bem. Pode ter certeza, estamos muito bem, graças ao nosso bondoso e providente Deus, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. Olha só, Deuteronômio ele tem tantas legislações interessantes aqui no Deuteronômio, prescrições diversas. Tem algumas prescrições também sobre a sexualidade. Não saia gritando, minha senhora, não saia gritando, meu senhor, nem pensa que eu estou falando algo ofensivo. Tem sim,
Tá? Deuteronômio capítulo 22, por exemplo, ele fala de atentados à reputação de uma jovem. Atentado à reputação, adultério e fornicação. Tá? Tá aqui em Deuteronômio capítulo 22. Tá bom? Olha só, veja bem, atentaram à reputação de uma jovem. Sabe aquela coisa que a sociedade opressora, a sociedade preconceituosa coloca sobre o peso nos ombros da mulher? Alguns pensam essa coisa infame, extremamente desagradável. Ah, se a mulher foi estrupada, a culpa é dela. Perdão, desculpa o que eu falei. Desculpe o que eu falei. A mulher que é... Desculpa o que eu falei. Vamos ouvir o que está em Deuteronômio capítulo 22? Está aqui? Vamos ouvir o que nos diz aqui. Se um homem for pego em flagrante, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Desse modo extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, por que a jovem vai ser morta também? A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade. E o homem, por ter abusado da mulher do seu próximo. Porque se essa jovem virgem prometida a um homem estava no meio da cidade, foi pega por este marginal, e ela na cidade onde ela poderia ser ouvida, ela não grita por socorro, ela não pede ajuda. Lembramos a sociedade daquele tempo. Estamos numa outra sociedade, lembramos aquele tempo. Então ela vai ser morta também. Que ela podia se desvencilhar e deixou. Contudo, se o homem encontrou a jovem prometida num lugar ermo, deserto, no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem pecado que mereça a morte. Com efeito, esse é caso semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida. Ele a encontrou no campo e a jovem prometida pode ter gritado sem que houvesse alguém próximo que a salvasse. E tem mais, continua mais aqui, ó, continua mais. Se um homem contra uma jovem virgem que não está prometida e a agarra e se deita com ela e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai 50 ciclos de prata, e ela ficará sendo a sua mulher, uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. O mandá-lo embora é aquele divórcio que Jesus diz que Moisés autorizou que fosse praticado. Nesse caso, o homem não tem direito de divorciar-se dela. Ele abusou primeiro. Tá bom? Muito bem. E as leis de Deuteronômio vão seguindo, Tá? Eu disse que ia ler 24, 14, 15. Vamos lá. 24, versículos 14 e 15. É isso? Sim. Eu vou ler, não vou ler segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, não. Eu vou ler segundo a Ave Maria, que eu acho que esse texto na Ave Maria está mais claro para nós. Olha só. Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado. Não prejudicarás
o assalariado, pobre e necessitado, quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dar-lhe-ás o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor e serias culpado de um pecado. O Deuteronômio diz que deve-se tratar o assalariado com justiça e não negar o seu ganha-pão. Ele é pobre, precisa disso, e clamará ao Senhor contra ti. O Deuteronômio era brabo. O livro o livro do Deuteronômio é brabo. Mas vamos avançar. Chegamos ao fim do segundo discurso de Moisés. Moisés volta a recomendar a fidelidade ao Senhor e a lembrar a promessa de que ele faria o seu povo superior em honra, fama e glória entre todas as nações. E este povo seria consagrado ao seu Deus. Recorda em seguida a travessia do Rio Jordão e a construção de um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois ele o libertou da escravidão do Egito. O altar seria memorial da libertação da escravidão. Isso está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16, até o capítulo 28, versículo 69, certo? O discurso conclusivo de Moisés fala sobre as cerimônias cultuais. Moisés e os sacerdotes levitas proferem maldições e bênçãos para todo o povo. A cada uma das maldições, o povo é convidado a dar o aval com um amém. Isso para dizer que sabe o que o espera, caso seja infiel aos mandamentos. Ninguém foi pego de bobinho. Todos sabiam o que poderia acontecer se eles fossem infiéis ao mandamento de Deus. Muito bem. Quais foram as maldições? Maldito o homem que fabrica um ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor e obra de suas mãos, de artesãos, e o erige, mesmo que seja escondido, para o adorar. Para adorar esse ídolo como se fosse Deus, isso é maldição. Maldito que despreza o pai e a mãe, isso é maldição. Maldito o que desloca a fronteira da cerca do vizinho. Quer roubar o terreninho do teu vizinho? Isso é maldição. Maldito o que desvia o cego do caminho. Não se brinca com o cego. Não se brinca com uma pessoa de necessidades especiais. Isso é maldição. Maldito o que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito o que se deita com a mulher de seu pai, porque levanta a coberta do leito paterno. Maldito o que peca com um animal qualquer. Maldito o que se deita com sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe. Maldito o que se deita com a sua sogra. Maldito o que se oculta para matar o próximo. Maldito o que aceita gratificação para levar o inocente à morte. Receber para matar alguém. Maldito o que não conserva as palavras desta lei e não a cumpre. Lembremos, um povo inicialmente retirado da escravidão do mundo pagão, do mundo que não era temente a Deus, para se tornar o povo de Deus. Depois, na época da escrituração final de Deuteronômio, já um povo que estava se inserindo nos costumes e práticas das nações pagãs que rodeavam o povo de Deus. Então, povo, seja fiel, como eu, Deus, sou fiel em amor a você. Certo? Os que forem fiéis à voz do Senhor, seu Deus, colocando em prática todos os seus mandamentos, receberão as bênçãos prometidas.
a fecundidade na geração de filhos e filhas, a fecundidade dos animais, fertilidade do solo, ou seja, o Senhor Deus lhes concederá abundância de bens. Mas, para aqueles que não obedecem à voz do Senhor e não colocarem em prática todos os seus mandamentos e estatutos, são prescritas as maldições. Deuteronômio 28, versículo 22. Terão doenças, febre, com inflamação, delírio, secura, ferrugem e mofo. Falei-me Deus. E muitos outros males. E se mesmo assim perseverarem na infidelidade, sem esperança de uma real conversão, há o risco de o Senhor puni-los ainda mais. Deuteronômio 28, versículo 48. Servirá então o inimigo que o Senhor servirá então ao inimigo que o Senhor enviará contra você, na fome, na sede, com nudez e privação total. Ele porá em seu pescoço um jugo de ferro até que você seja exterminado. Porque tantas vezes o povo de Deus foi exilado e colocado novamente em escravidão, fora da terra que eles haviam recebido do próprio Deus. O terceiro discurso do Deuteronômio, ele se inicia com a memória histórica da ação de Deus. Memória histórica da ação de Deus em favor do povo, desde a experiência de libertação da escravidão no Egito até o momento em que eles estavam ali nas fronteiras de Moabe. Ao povo de Moabe também é oferecida a possibilidade de participar da aliança com o Senhor. Ora, também é oferecida aos moabitas a possibilidade de participarem da aliança com o Senhor Deus. Ele tornará próspero o povo caso se converta com todo o seu coração, com toda a sua alma. Porque o mandamento que lhe ordena não é um mandamento excessivo, não. Nem está fora do seu alcance. Já ouviram isso em algum lugar? Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Sim, porque a palavra está muito perto de ti. Está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Esse discurso se conclui com a proposta de dois caminhos: a vida e a felicidade, ou a morte e infelicidade. Israel, portanto, a Israel é dado o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. O resultado dessa escolha será felicidade ou infelicidade, como resultado de todas as nossas escolhas. Se escolhemos bem, temos grande chance de alcançar a felicidade. Se escolhemos mal, temos toda a chance de alcançar infelicidade. E mais, o Senhor Deus diz: porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é excessivo para você, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu para que fiques dizendo: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo a nós? E ele não está além do mar para que fique dizendo: quem atravessará o mar por nós para trazê-lo para nós? Para que possamos ouvi-lo e pôr em prática? Sim, sim, porque a palavra está muito perto de você, está em sua boca e em seu coração. Deuteronômio 30, 11 e 16. Mais uma vez lembra: a palavra está no coração e na boca. A palavra está no coração e na boca. A palavra está no coração e na boca. Qual é a escolha, então, que devemos fazer? A vida, não a morte. Escolher a vida. Deuteronômio 30, versículos 19 a 20. Hoje tomo o céu e terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes ponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19 a 20. Escolham, pois, a vida, para que vocês e sua descendência possam viver amando ao Senhor seu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele. Porque disto depende a sua vida e o prolongamento dos seus dias. E assim poderão habitar sobre este solo que o Senhor jurou dar a seus pais, Abraão,
Isaque e Jacó. Optar pela vida, portanto, significa escolher o caminho do bem. Desejar estar perto do Senhor e caminhar conforme os seus mandamentos de amor. Não está dito que esse caminho será fácil. Preste atenção. Não está dito que este caminho será fácil. E terá até mesmo a aprovação de todo o povo. Muitas vezes não terá. Mas vale a pena ser justo, trilhar os caminhos do Senhor, gerando vida ao nosso redor. Por isso, quando surgir a tentação de nos desviar do caminho da justiça, por causa das provações, por causa das perseguições, ou quando surgir o desânimo, ou a falta de esperança diante da violência, da opressão, da corrupção, da mentira, do ódio, que possamos ter coragem de escutar o apelo amoroso de Deus que nos diz, que nos aconselha e até nos determina. Escolhe, pois, a vida. Amém? Amém. Amém. É isso aí. Todos nós fazemos escolhas e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que nossas escolhas sejam as escolhas corretas. Eu mesmo já fiz tanta escolha que me arrependi depois, mas o Senhor misericordioso e nos dá novas chances, que não percamos as chances de recomeçar e com Ele muito bem. Pessoal, estamos no último quarto de nossa hora, vamos terminar o nosso estudo. Vamos terminar. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 a 13 é a nossa base, mas sabemos que aqui após 31 vem em 32 o Cântico de Moisés, que é um trecho poético. O livro Deuteronômio, ele tem vários estilos literários dentro dele. Se formos fazer uma análise literária de Deuteronômio, assim como toda a Bíblia, nós temos vários estilos diferentes, não é uma escrita única. Ela é diversificada no conteúdo e na forma em que foi escriturada. O Cântico de Moisés é poesia. Difere do restante do livro do Deuteronômio, certo? Vem as suas bênçãos, etc, etc. E vem o capítulo 34, certo? Que, segundo muitos, não teria sido escrito por Moisés, mas pelo seu sucessor Josué, porque justamente narra a morte do próprio Moisés, como Moisés narrou. Mas sobre isso nós já estudamos antes, já falamos a formação literária do texto, como o Deuteronômio foi construído, certo? Então, não vou voltar a isto, tá bom? Muito bem. Nesses últimos capítulos de Deuteronômio, também chamados de Testamento de Moisés, é sua despedida. Há 12 discursos que são dirigidos a Israel, a Josué, aos sacerdotes levitas, aos anciãos e ao próprio Moisés. Os temas principais desses discursos são a terra, a lei, a aliança, a arca, a manifestação de Deus, que é a teofania, a guerra santa, a missão de Josué, sucessor do patriarca Moisés, e os cânticos, os louvores de Moisés, que revelam a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do povo. Já profetiza no seu cântico a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do povo. Esses temas formam, então, o eixo teológico que encontramos no livro do Deuteronômio. Tá? Vamos aprofundar aqui 31, versículo 1 a 13, tá? Nesse momento. Ele tem como conteúdo a missão que foi confiada ao sucessor de Moisés, Josué. Curiosidade, Josué. Vocês sabem que Yeshua, para quem já estudou, quem já ouviu, Yeshua é Jesus. Em hebraico, o nome de Jesus em hebraico não é Jesus, é Yeshua. Yeshua. Josué é da mesma raiz de Yeshua. Josué e Jesus seriam praticamente o mesmo nome.
Porque vem da mesma raiz hebraica que está o nome Yeshua, que é Jesus. Josué e Jesus seriam o mesmo nome. Interessante isso. Essa nova missão comunicada a Josué por Moisés, que afirma ser vontade de Deus, capítulo 31, versículos 1 a 2. Moisés falou essas palavras a todo Israel e acrescentou: tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E Yahvé disse: não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará as nações. Na tua frente a conquistará. E Josué atravessará a tua frente conforme Yahvé te falou. Yahvé tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og. Continua a leitura. Moisés continua o discurso afirmando que a conquista da terra não depende dos líderes humanos, não, mas da ação divina. Deus é o verdadeiro guia do povo por tê-lo conduzido pelo deserto, realizado prodígios, e agora o fará tomar posse da terra conforme prometera aos patriarcas. Cabe então ao povo ter coragem de se deixar conduzir por Deus, confiar em sua proteção diante dos inimigos e ter sempre no coração a certeza de que ele nunca o abandonará. Ao terminar essas palavras, Moisés entrega a missão a Josué diante de todo o povo e dá as instruções referentes ao livro da lei e a necessidade de sua leitura. Deuteronômio 31, 9 a 13. Moisés escreveu então esta lei e deu-a aos sacerdotes e aos filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhes, no fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, o ano do jubileu, o ano sabático, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer Yahvé, vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. Então esse livro é entregue aos levitas, os sacerdotes, e aos anciãos com a missão de guardá-lo e garantir sua prática e de conservar a fidelidade do povo à aliança. Eles também recebem a missão de lê-lo a cada 7 anos, festejando o jubileu, o ano sabático, o ano da remissão, o ano do perdão dos pecados. O ano do perdão dos pecados é o ano de lembrarmos a lei de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 30 ao 32, 44, nós temos então o Cântico de Moisés, que segue a estrutura de um processo judicial. Inicia-se com uma introdução, que apresenta as causas do processo, segue com o contraste entre as nações generosas de Deus em favor do povo, 32, 7 a 14, e a infidelidade de Israel, 32, 15 a 18. E por fim, traz a sentença do julgamento, que declara o povo culpado e o castigo prescrito por tal infidelidade. 32, 19 a 25. Yahvé viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse: vou ocultar-lhes o meu rosto e ver qual será o seu futuro. Pois são uma geração perversa, são filhos que não têm fidelidade. Provocaram meu ciúme com Deus falso e me irritaram com seus ídolos vazios. Pois vou provocar seu ciúme com um povo falso, vou irritá-los com uma nação idiota. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz isso.
Esse povo vai servir aos idiotas. Sim, o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do Sheol. Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Vou lançar males sobre eles e contra eles esgotar as minhas flechas. Vão ficar enfraquecidos pela fome, corroídos por febres e pestes violentas, etc, etc, etc. Esse texto está ficando pesado até para mim também. Então, esse discurso de Moisés, que traz um poema, ele é uma profecia do que iria acontecer. Esse cântico da condenação de Israel por suas infidelidades visa exortá-lo a observar os ensinamentos de Deus, pois ele lhe concedeu uma nova oportunidade, que é a de retornar à prática da lei. Dela dependerão a permanência na terra e a felicidade e as bênçãos de Deus. Rapaz, mas isso aqui... Vou provocar seu ciúme como um povo falso, vou irritá-los com uma nação idiota. Jesus, serviríamos aos idiotas. Enfim, a última parte do Deuteronômio, introduzida em capítulo 32, versículos 48 a 49. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Já falei que a Bíblia de Jerusalém o negócio é mais pesado. Tá? Enfim, ela contempla a terra de longe. Moisés, ele após esse anúncio, ele contempla a terra de longe e morre. Deuteronômio 33, versículo 2 a 19. Sua morte é narrada da seguinte forma: Moisés, o servo do Senhor, pegar aqui direitinho, capítulo 34, versículo 5. E Moisés, servo de Javé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Javé. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de frente a Bet-Fegor. E até hoje, ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés, ele abençoa as tribos e encerra a sua missão. Tá? Aqui, Deuteronômio, capítulo 33, as bênçãos de Moisés. Javé veio do Sinai, alvoreceu por eles de Seir, resplandeceu do monte de Farã, dos grupos de Cade veio a eles, desde o sul até as encostas. Eis o que ele diz a Judá: ouve, Javé, a voz de Judá, introduze o seu povo, que suas mãos defendam seu direito. A Levi ele diz: dá a Levi teus urim e teus tumim, e aos homens que amais, que puseste à prova em massa. A Benjamim ele diz: o amado de Javé repousa tranquilo junto a ele, o Altíssimo protege todo dia. A José ele diz: são as tribos de Israel: a sua terra é bendita de Javé, dele é o melhor orvalho do céu. Então ele vai aqui proclamando a cada uma das tribos. A Gade ele diz: bendito é aquele que dá espaço a Gade. A Dan ele diz: Dan é um filhote de leão que se arroja de Bazã. A Neftali ele diz: Neftali é saciado de favores. E assim ele vai proclamando as bênçãos às tribos. Mas nem sem antes ele falou o resultado da maldição, que invariavelmente iria recair sobre o povo, realmente, porque o povo seria infiel. No Deuteronômio, portanto, Moisés é apresentado como servidor de Deus, o maior dos profetas, e assim todo verdadeiro profeta é chamado a ser como Moisés, capaz de ensinar a lei, de interceder pelo povo, de comunicar e interpretar a palavra do Senhor, de cultivar uma profunda relação com Deus e de escutar seus sinais no decorrer da história.
O livro do Deuteronômio termina convocando o povo a escutar e obedecer à vontade de Deus, transmitida pelos profetas, e a ser aliança, ou seja, amar a Deus, a praticar a justiça e promover a vida. E assim, nós encerramos este estudo sobre o livro do Deuteronômio. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos acompanharam nessas 4 noites de partilha, né, dessa palavra de Deus. Foi uma partilha realmente, não fosse nem dizer que foi um estudo. Para ser um estudo aprofundado, teríamos que ter mais dias, teríamos que usar outros materiais, algo que está sendo feito até por outros padres, muito bem realizado nesse mês, né, como o padre Leonardo Agostini, meu amigo, meu irmão, né, que está fazendo um trabalho sublime sobre o estudo do Deuteronômio durante o mês todo, né? Ele fez várias lives, não apenas 4 como eu fiz, porque para aprofundar precisa ser mais variado, certo? E encerramos aqui, agradeço a paciência, a boa vontade. Mais uma vez eu peço perdão a todos pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, pelos meu espinho na carne que apresentei a vocês no início desse encontro, certo? Somos todos rumando à perfeição. Eu sou um pobre padre tentando acertar-se a gosto com a palavra de Deus. Não sei tudo, não conheço tudo, não sou conhecedor de todas as verdades infinitas do universo, certo? E não sei nem tudo sobre mim mesmo. Estou aprendendo, como todos estão aprendendo. Saúdo mais uma vez nosso querido Padre César, que foi nosso pároco aqui na nossa paróquia. Aniversário dele hoje, junto com os santos anjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Que a vida dele seja abençoada e todos aqueles que com ele conviveram recebam a bênção de festejar hoje o aniversário do Padre César. E eu quero encerrar com todos fazendo a oração de São Miguel Arcanjo. Mais uma vez, obrigado a todos pela boa vontade e pela paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Obrigado. Boa noite a todos.